Olá, todos, todas e todes. Muito feliz em estar aqui novamente nessas reflexões pedagógicas online, diálogos entre a teoria e a prática, unidos novamente em rede nessas formações da REME, junto com a professora Janine, com a professora Sônia, com a professora Cláudia. Paz, amor e esperançar, primeiramente. Paz pela ausência de paz, amor pela ausência de amor e esperançar por dias melhores, né? Em tempos pandêmicos, em tempos de caos. Nessa nossa reflexão pedagógica de hoje, do quarto ano, temos como título Do ensino remoto ao ensino híbrido, conceitos, reflexões e estratégias didáticas docentes para ações pedagógicas do quarto ano do ensino fundamental. Iremos aqui, então, ter como um objetivo maior refletir sobre essa transição que nos está sendo proposta no momento, do ensino remoto ao ensino híbrido. Daí, estarmos aqui nos propondo nessa formação, nessas reflexões pedagógicas, a dialogar, tendo como ponto de partida do ensino remoto que vivemos, nessa transição para o ensino híbrido. Esse é o nosso maior objetivo. Daí vamos passar nesse diálogo aqui, nesse diálogo A3, por conceitos, reflexões teóricas e estratégias didáticas docentes para ações pedagógicas no quarto ano do ensino fundamental. Salientando nessa minha fala inicial, que as estratégias vão estar a título de sugestões, sugestões didáticas a serem pensadas, amadurecidas por professores dos quartos anos, da REME, a quem essa fala se destina. Então, muito feliz por estar aqui novamente, eu, professor Antônio, professora Janine, professora Sônia, professora Cláudia, com a nossa Libras, nossa intérprete de Libras. Podemos avançar para o próximo slide. Bem, queremos, na oportunidade também, após essa primeira fala de apresentação, de acolhida de todos, de todas, todos e todas, agradecer ao prefeito Marcos Marcelo Trade, à vice-prefeita Adriane Lopes, a nossa secretária de Educação, Elza Fernandes, a nossa secretária adjunta, Soraya Inácio Campos, ao nosso superintendente da SUPED, Valdir Leonel, e a nossa gerente da GEFEM, a professora Mônica Oliveira Inácio Prestes, por todos os cuidados, de um modo geral, que vem tendo com a educação, nesse momento pandêmico, e na organização dessas reflexões pedagógicas online, que todos nós sabíamos que aconteceu de maneira presencial, e agora estamos nesses momentos profícuos online, buscando reflexões que embasem melhor nossas práticas, tanto nesse momento remoto, como na transição para o híbrido. Bem, aqui a equipe do quarto ano, uma equipe de que muito me orgulho e muito fico feliz de fazer parte, professor Antônio, professora Janine Bartman, professor Luiz Henrique Casagrande, professora Sônia Boiarenco, nós aqui somos os professores técnicos da GEFEM, que todos os professores dos quartos anos da REME podem contar conosco
para além, né, dessas reflexões pedagógicas, para além desse momento tão bonito de formação que nós pensamos num primeiro momento, organizamos e estamos abertos a colaborações, né, a todo momento, para que as práticas pedagógicas elas tenham mais consistência, né, elas tenham mais concretude nesse momento de ensino remoto, na transição para o ensino híbrido. Bem, nossas formações, diálogos e orientações podem ser encontradas, né, no YouTube, por meio do canal Reflexões Pedagógicas Online, no chat síncrono, né, de maneira assíncrona e síncrona. Mas vai ter um momento que vai ficar lá disponibilizado para qualquer hora que o professor queira ver. Nos momentos que estão no cronograma, os professores interagem conosco de maneira síncrona, tempo real. E também os materiais dessa live, né, outros materiais adicionais que o quarto ano disponibiliza em rede, estarão dispostos no blog Aprendizagem Interativa primeiro ao quinto, como sempre. Bem, nós vamos fazer dessa live, e já estamos fazendo, creio eu, de diálogos. Todos os momentos, há certas divisões aqui, mas são diálogos. Diálogos profícuos, diálogos, sobretudo, numa perspectiva freiriana de ensino, tendo em vista que nós estamos no centenário do nosso querido patrono da Educação Nacional, Paulo Freire. Nós vamos estar sempre dialogando aqui, né? E dialogando, claro, a partir do nosso referencial curricular circunstancial da REME de 2001. E daí, sempre no início das nossas reflexões pedagógicas, nós trazermos, né, a imagem dos referenciais curriculares e circunstanciais para que sejam o mote, né, o motivo que conduz à seleção de habilidades, né, de objetos de conhecimentos, que nós trabalhamos no quarto ano do ensino fundamental, nesse ano em especial, nesse momento circunstancial, remoto ainda de ensino. Bem, tendo dito isto, continuando os diálogos, né, a partir dessa minha justificativa, um momento de poesia, né, nessa nossa acolhida, nessa fala de acolhida. E partimos do inspirador Manuel de Barros, né, que diz: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. E como nós somos incompletos, né? E como é rico ser incompleto, né? Nesse momento. No momento, principalmente, de tantas aprendizagens com o novo, diante de tantas incertezas, sobretudo, diante de uma necessidade de nos humanizarmos, né? A ciência e a riqueza da nossa incompletude, ela reside, né, nesse momento, numa busca por nos humanizarmos, né? E também numa ciência, como diria o Edgar Morin, sociólogo francês, de que as únicas certezas do presente são as incertezas, né? Então, essa fala do Manuel de Barros, né, que diz que a maior riqueza do homem é a sua incompletude, ela vem no sentido de uma sabedoria de uma existência, né, poética, de que nós precisamos nos humanizar sempre e buscar aprender sempre. Nós estamos aprendendo nesse momento de reflexões pedagógicas. Nós que fazemos parte da equipe do quarto ano e todos nós em rede, ao momento que nós buscamos sair dessa nossa incompletude e buscamos sabedoria no momento e ao passo em que buscamos nos humanizar a partir de
busca pelo conhecimento e de compartilhar novos conhecimentos a partir dessa experiência do remoto, e agora nessa transição, nesse desafio dentro do desafio, né? Nessa incerteza dentro da incerteza, que é a transição do remoto para o híbrido, né? Nós não temos cartilha. E corroborando com isso, nós temos o próximo slide, que é do Freire, do Paulo Freire. Eu sou nordestino, paraibano, e o Paulo Freire também era nordestino, né? Ele era pernambucano, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e nosso patrono da educação nacional, né? E ele diz o seguinte, corroborando com a fala poética do Manuel de Barros: se adestram os homens, se cultivam as árvores e se educam os seres humanos. Se a nossa maior riqueza é a nossa incompletude, corroborando com essa fala, né, a educação vem a corroborar e muito, né, vem a coadunar com esse pensamento de riqueza. A educação é a nossa maior riqueza, nessa perspectiva, né? É uma das nossas maiores riquezas. E nós estamos aqui, sobretudo, para educar seres humanos que se educam a si próprios também, e a partir dessa educação vão se transformando e transformando a sociedade, essa sociedade que no atual momento pandêmico, né, está passando por tantos desafios e um momento de transição planetária. Sônia, quer falar um pouco da abreação? Não, só voltando ali, na hora da leitura, né, da frase do Paulo Freire, né, se adestram animais e se cultivam as árvores e se educam os seres humanos. Eu lembrei de uma chargezinha que muitos devem conhecer, de um passarinho, que a mãe dele pergunta: quem te ensinou a voar? Né? Aí ele fala: você. E a voar alto? Ele falou: a educação, o conhecimento. Então é isso. A gente pode talvez, né, passar por um adestramento no princípio, mas depois que a gente vai ganhando conhecimento, aí a gente se diferencia dos outros animais. Muito bonito, né? São reflexões e diálogos que se complementam, né, Sônia? Acerca da boniteza, como diria o Freire, da educação, né? Exato. Eu não sei se cortou um pouquinho minha fala, mas eu espero que não, a Sônia estava falando. Bem, continuando esse diálogo a partir desse momento poético e dessa relação profícua do Freire com a educação, né? E no esperançar da educação, vamos dialogar um pouco com as crises na educação. O nosso ponto de partida é a Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt, filósofa, né? Filósofa alemã, viveu seus últimos anos nos Estados Unidos e tem uma grande contribuição à filosofia, sobretudo no texto A Crise na Educação para a Educação. Ela vai colocar que no pós-guerra, aqueles efeitos sociais, né, do pós-guerra, do mundo em guerra como um todo, repercute na sociedade os efeitos dos conflitos humanos. E essa repercussão negativa desses conflitos, digamos assim, né, eles chegam na educação. Então, nós vivemos crises na educação que não são crises da educação propriamente dita. São crises sociais que chegam à educação, né? E nós, como trabalhadores da educação, professores do quarto ano em especial, nós sentimos, né, essas crises na educação chegando às nossas salas de aula, principalmente em momentos de trabalho remoto, né? Pode passar, professor?
dialogando com as crises e o coronavírus, né? A Hannah Arendt, nosso ponto de partida, e corroborando ou coadunando com o pensamento dela, nós trazemos Santos, que diz o seguinte: quando a crise se torna permanente, torna-se em causa que explica todo o resto. Por exemplo, a crise financeira permanente é utilizada para explicar os cortes nas políticas sociais, saúde, educação, previdência social ou degradação dos salários, como nós vemos nas últimas reformas a nível de país, né? Para o autor, a crise que estamos vivendo por conta do coronavírus veio agravar o que temos vivido nos últimos 40 anos. E isso chega, né, à educação, né? A crise na educação, na perspectiva da Hannah Arendt, né, que é uma crise que se instaura primeiro na sociedade, né, no mundo pós-guerra, na sociedade moderna e na sociedade contemporânea pós-moderna, ela se aprofunda, né? Todas essas crises que nós vemos de saúde, educação, previdência social, elas se aprofundam, né? De maneira que, né, essas crises são oportunidades para que nós possamos fazer o nosso trabalho, né? Dialogando com... Deixa eu só complementar. Diante do que o Antônio citou, né, da Hannah Arendt, ela, e com a situação que nós estamos vivenciando, é importante nós entendermos, né, que o Covid-19, ele não trouxe ele não é o motivo da crise, né? É uma crise que já se perdura há algumas décadas, e nós, professores da educação básica, é de muita importância e relevância esse entendimento dessa lógica do processo educacional. Então, até para que nós possamos nos preparar, não só didaticamente, mas principalmente teoricamente, né? Que nós possamos estar embasados de leituras, teorias, para que, com uma forma, não vou dizer de conforto diante da crise, mas de entender a conjuntura. Eu acredito que quando a gente passa a entender a conjuntura como um todo, isso nos traz um entendimento e uma clareza do processo em que vivemos e que já foi vivido. Então, que as nossas formações, esses nossos diálogos, eles possam proporcionar essa compreensão da conjuntura, não só da conjuntura atual, mas de um processo dialético, tá bom? Isso mesmo, né, Janine? Que sua fala traz de uma maneira bonita também, né, a questão de que a compreensão da crise como oportunidade, né, ela nos fundamenta para uma prática pedagógica sólida, né? Essa base de reflexão teórica agora desse diálogo sobre crise na educação, a partir da Hannah Arendt, né, da crise permanente entendida como a partir do professor Boaventura de Souza Santos, né? Tudo isso nos fundamenta para uma prática pedagógica fundamentada, né? Independente e informada, como diria a professora Celane, na linguística aplicada nos seus estudos sobre formação de professores. E, continuando o diálogo com as crises e o ensino remoto, né? A crise ela se aprofundou, né, claro, com a Covid-19 a partir do ano de 2020, que já não é mais uma novidade, né? Nós vivemos um ensino remoto circunstancial. Num primeiro momento, em 2020, tratamos na REME de um ensino remoto emergencial, mas, dado a durabilidade dessa pandemia, nós tratamos de um ensino remoto circunstancial na REME, e daí
surgiu a necessidade de discutirmos, de voltarmos um pouco aqui ao conceito e à reflexão de ensino remoto. É nesse contexto que vem emergindo uma configuração do processo de ensino-aprendizagem denominada educação remota, isto é, práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais, como aplicativos com os conteúdos, tarefas, notificações e ou plataformas síncronas e assíncronas, como o Teams, da Microsoft, Google Class, Google Meet, Zoom, conforme Gomes, 2020, essas últimas entrando em uma competição acirrada para ver quem consegue pegar a maior fatia do mercado. Numa perspectiva neoliberal, esse momento de crise é entendido como um momento de um certo oportunismo dessas grandes empresas de tecnologia, no sentido de que essas empresas têm interesses mercadológicos na educação. Quanto ao processo de educação remota, é isso que nós vemos vivendo, de uma educação mediada pelas tecnologias, o ensino e a aprendizagem acontece pelos aplicativos, por grupo de WhatsApp, mediado por essas tecnologias da informação e comunicação, por essas TICs. Na REME também contamos com a TV REME, com a Rádio REME, que são mídias educacionais, mídias digitais, corroborando com o que nós já discutimos em outra reflexão pedagógica, com a Belloni, sobre mídias digitais, e com o Kensky, acerca do ensino remoto, das tecnologias digitais, com as TICs. E, novamente, complementando a ideia do professor Antônio, como o liberalismo, ele sempre gosta de se beneficiar diante da crise, de alguma maneira procurar se sobressair, nós também podemos aproveitar do próprio liberalismo e dessas estratégias em que o mercado utiliza para se aproveitar da crise e acabar se aproveitando dele também. Então, fazer uso dessas ferramentas nas nossas aplicações em aula, na aquisição do nosso conhecimento. Já que o liberalismo aproveita da crise, a gente aproveita deles, usa a própria crise e o liberalismo para se apropriar de um conhecimento e se perpetuar diante desse momento remoto. Exatamente. Eu lembro, e todos nós temos a ciência, que até um certo momento, vamos dizer, até 2019, proibido aquele cartaz nas salas, proibido o celular. Agora é o oposto, Nós temos que nos apropriar do celular, do WhatsApp, do Google Classroom, de várias outras ferramentas de tecnologias digitais, de mídias digitais, para trazer tudo isso para uma sala de aula agora que, no momento remoto, ela acontece de maneira digital, de maneira virtual, e na transição, pensando para o híbrido, vão continuar, por muito tempo. E nessa perspectiva sempre neoliberal, já que há muitos, vamos dizer, há muito nós perdemos na educação, questões de investimento mesmo, numa perspectiva liberal e neoliberal no nosso país, vamos somar aquilo que há de positivo, Então, essas tecnologias nos apropriar desses conhecimentos. Dialogando com o ensino remoto na transição para o ensino híbrido. Então, nesse diálogo, posto já no âmbito legislativo no município de Campo Grande, posto nacionalmente, primeiramente, que nós temos que fazer uma retomada das atividades presenciais, só que uma retomada com segurança, uma retomada com saúde, tendo em vista que a pandemia está aí, não? Vacina
é um início, né, profilático de um cuidado maior dos nossos governos, que nós estamos vendo em Campo Grande, os professores sendo vacinados, né? O prefeito Marcos Trade preocupado com isso, a nossa secretária de Educação, a vacinação dos professores. Então, nós temos que dialogar, né, a partir desse conceito do remoto, agora o conceito do híbrido, nessa transição. E chega para nós o questionamento, né? E o que é o híbrido? Híbrido significa mistura, mesclado, blend, do inglês. A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Esse processo agora, com a mobilidade e conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo. É um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, apropriado e complicado, né? Essa é uma referência do professor José Morin, de 2015. Professor José Morin, da USP, que já vem falando sobre o ensino híbrido, e a perspectiva do hibridismo já é uma perspectiva no mundo discutida há mais de uma década, nas práticas pedagógicas mais inovadoras ou metodologias ativas inovadoras. Então, o híbrido, de uma maneira bem mastigada, é um ensino misturado. É um ensino que combina, né, práticas presenciais, pedagógicas, práticas docentes virtuais, né, práticas docentes remotas. Então, no momento de transição, o que tem que ficar claro para a gente é que quando estamos falando na REM de transição do ensino remoto para o ensino híbrido, estamos pensando que, a partir de uma determinada data, o ensino vai ser misturado. Não vamos ter só o remoto, só o ensino à distância, né, da maneira como acontece remotamente, né, virtual, digital, na maneira como está, mas com todos os cuidados, né, com todo um protocolo de biossegurança, encontros presenciais que vão dar suporte às atividades virtuais, né? A partir de um determinado momento, os professores irão se reunir, daí as escolas vão organizar, cada escola na rede vai organizar seu protocolo, a maneira como vão implementar o ensino híbrido nas mais de 200 unidades de ensino, desde EMEIs até escolas de ensino fundamental, como vão organizar, né, essa mistura, né, do presencial com o ensino digital, que está acontecendo no ensino remoto, para que haja uma retomada gradativa, consciente para todos, do ensino, né? Que está suspenso, por enquanto, a modalidade 100% presencial. Então, o híbrido é um momento de transição para o ensino que vai combinar o uso de TICs, o uso das mídias digitais, a presença do professor em sala de aula e um espaço, por exemplo, de 15 dias, vamos citar aqui, no modelo híbrido, entre a presença do professor do quarto ano em sala de aula, numa espécie de rodízio, com uma percentagem, uma porcentagem de alunos em sala, enquanto outros vão estar em casa, desenvolvendo os estudos dirigidos para aquela semana em que os alunos não vão
estar todos juntos, né? Não tem como, nessa perspectiva de retomada, voltar todo mundo para a escola, mas fazer rodízios, né? Nesse primeiro momento, pensando o hibridismo, né? E pensando isso de uma maneira pragmática, né? Como é que pode acontecer? Então, nesse primeiro momento, né? Ratificando o pensamento, o ensino híbrido é a mistura. Nós não vamos aqui estar criando algo, nem propondo a criação de algo, nem sugerindo algo fantástico. É algo que já existe. Educação é mistura desde sempre. Só que nos modelos como nós estávamos, convencionais, habituados, o hibridismo não era tão evidenciado como vai ser evidenciado e vivido agora. E lembrando que não há cartilha, né? Todos nós, pedagogos, né, educadores, sobretudo, sabemos que não tem cartilha, mas nós podemos dialogar como estamos dialogando aqui, e a maneira que vai aparecendo as demandas de educação, né, as oportunidades a partir das crises na educação, sejam essas tecnológicas, sejam essas de retomada do ensino presencial, nós vamos dialogando sobre como solucionar, né, as demandas que nos chegam, certo? Pode passar, professor. Dialogando, né, ainda nessa transição do remoto para o híbrido, educação híbrida. A educação é híbrida também porque acontece num contexto de uma sociedade imperfeita, contraditória nas políticas, nos modelos, entre os ideais afirmados e as práticas efetuadas, onde muitas das competências socioemocionais e valores apregoados não são coerentes com o comportamento cotidiano de uma parte dos gestores, docentes, alunos e famílias, né? Então, a educação é híbrida nesse contexto de uma sociedade que também é híbrida, é misturada entre aquilo que nós temos como ideal e aquilo que de fato acontece na educação, entre aquilo que é ideal sociologicamente, vamos pensar, numa perspectiva da sociologia da educação, e aquilo que acontece de fato na sociedade, né? Como a sociedade está, certo? Fazendo até uma ponte com o que diz o Sartre, no prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon, né? A nossa esperança é uma concepção de educação, né? De que essa educação híbrida venha para que a qualidade que nós perseguimos em educação ela possa ser atingida, como vem sendo buscada, vem sendo perseguida por nós diante das práticas de educação remota. Então, nós temos agora esse desafio de uma educação híbrida, em meio a essa sociedade que continua imperfeita, em meio à nossa incompletude, né? Mas nós que estamos aqui fazendo educação, nós sabemos que educação é essa área multidisciplinar, interdisciplinar, e como diria o Bernard Charlot, pensador das ciências da educação francês, é uma área de pesquisa instigante, porque, ora, nós não sabemos muito bem se a educação existe como uma área ou se elas são várias áreas, ciências da educação, mas que todas essas, nesse momento, corroboram para que a gente pense essa educação híbrida. Vou passar para o próximo. Nessa transição ainda, conceito de ensino. Eu não sei se pulou um, professor. Professor Abner. Acho que não. Primeiro, né? Conceito de ensino híbrido, né? O ensino é híbrido também porque não se reduz
ao que planejamos institucionalmente, intencionalmente. Aprendemos através de processos organizados, junto com processos abertos, informais. Aprendemos quando estamos com um professor e aprendemos sozinhos com colegas, com desconhecidos. Aprendemos intencionalmente e aprendemos espontaneamente. Aprendemos quando estudamos e aprendemos também quando nos divertimos. Aprendemos com o sucesso e aprendemos com o fracasso. Hoje temos inúmeras formas de aprender, né? O ensino ele é híbrido quando ele mistura, né, todas as perspectivas e os olhares sobre como se aprende. Esse fenômeno, como se dá a aprendizagem, né? Então, no momento atual, há uma consciência muito maior e muito mais ampla de como se aprende, né? Por meio das tecnologias da informação e comunicação, temos aprendido bastante, desde aprender como lidar com a tecnologia, até como ensinar aos nossos alunos como manusear, como mexer mesmo e como aprender com a própria tecnologia. E esse processo ele é cotidiano. Ora a gente aprende e ora a gente ensina, como diria a Cora Coralina, né? Poeticamente. E é essa troca, né, no conceito de ensino híbrido. Próximo slide, professor. O ensino é híbrido porque todos somos aprendizes e mestres, consumidores e produtores de informação e conhecimento. Passamos em pouco tempo de consumidores da grande mídia para prosumidores, produtores e consumidores de múltiplas mídias, de múltiplas plataformas e formatos para acessar informações, publicar nossas histórias, sentimentos, reflexões e nossa visão de mundo. Somos o que escrevemos, o que postamos e o que curtimos, né? O ensino é híbrido por isso, né? O momento contemporâneo nos caracteriza de uma maneira nunca antes na história da humanidade, né? Temos uma identidade que em nenhum outro momento da história da humanidade ela foi constituída como tal, né? A partir dos selfies. Há narrativas a todo momento nas redes sociais, há construção de histórias, há construção de narrativas, de identidades, de subjetividades e de aprendizagens, né, recíprocas. Reflexões em educação nessa transição do ensino remoto para o híbrido. Na educação acontecem vários tipos de mistura, blending ou educação híbrida. Vejam que afirmação interessante. De saberes e valores, quando integramos várias áreas de conhecimento no modelo disciplinar ou não, modelo disciplinar ou interdisciplinar, por exemplo, blend de metodologias com desafios, atividades, projetos, games, grupais e individuais, colaborativos e personalizados. Também falamos de tecnologias híbridas, que integram as atividades da sala de aula com as digitais, as presenciais com as virtuais. Híbrido também pode ser um currículo mais flexível, que planeje o que é básico e fundamental para todos e que permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados para atender às necessidades de cada aluno. O nosso currículo, o RCC, né? Currículo referencial da REM, né? E o currículo circunstancial a citar de 2021
é um exemplo de currículo mais flexível e currículo híbrido. Por exemplo, exemplifica essa fala aqui, né, do professor Morel, né, de que o híbrido em educação nós já estamos vivendo, em adaptações curriculares para esse momento circunstancial. Próximo slide. Dialogando com o ensino remoto na transição para o híbrido. Continuando esse diálogo, né? Qual é a contribuição melhor dessa mistura, né, de ensino híbrido? Como juntar o melhor de cada ingrediente já citado e conseguir um resultado excepcional em educação, de qualidade? Para vislumbrarmos ou refletirmos sobre uma possível resposta a essa questão, ou possíveis respostas a essa questão, que nós não temos uma só resposta, temos que partir de uma reflexão maior, que é do ensino híbrido em modelos pedagógicos mais inovadores, né? Temos que pensar a resposta a partir daí, né? Do ensino híbrido em modelos pedagógicos mais inovadores. Próximo slide. Modelos pedagógicos inovadores. Nós trazemos aqui qual é a ênfase desses modelos, né? O primeiro, ênfase no projeto de vida de cada aluno com a orientação de um mentor. Os modelos de pedagógicos inovadores são como, por exemplo, aqueles citados por o Rubem Alves, da Escola da Ponte, né? Em que o professor está ali como um orientador, um facilitador, aquele que conduz, né? E das metodologias ativas, principalmente, a ênfase no projeto de vida de cada aluno é algo que é dada muita importância, né? O professor está como mediador numa perspectiva vygotskiana, está. Organizador do conhecimento, está. E também como um mentor daquele aluno. ênfase em valores e competências amplas de conhecimentos e socioemocionais. Então, a ênfase também se dá em valores humanos, até porque temos que desenvolver a cidadania nos nossos alunos, né? E também competências mais amplas, como de conhecimentos, né? Possibilitar aos nossos alunos conhecimentos novos a cada bimestre, né? A cada ano, a cada dia, se a gente for reduzir a porção do tempo, a cada semana, a cada mês. E também estar atento, né, ao socioemocional. No momento pandêmico, todos nós estamos aflitos, né? E o professor tem que ter essa ênfase, né? Os modelos pedagógicos inovadores mostram esse diferencial. Um ensino em modelos pedagógicos, melhor dizendo, em ensinos mais tradicionais ou mais conservadores, deixam de lado, né, esses dois fatores, essas duas ênfases colocadas até agora. Porque a ênfase é no reproduzir, no reprodutivismo. E terceiro, né, modelo, equilíbrio entre a aprendizagem pessoal e a grupal, respeito ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno, combinado com metodologias ativas grupais, desafios, projetos, jogos significativos. Sem disciplinas, com integração de tempos, espaços e tecnologias digitais. Sinaliza, né, esse último modelo pedagógico inovador para um ensino cada vez mais interdisciplinar e transdisciplinar, não é isso? Que corrobore para uma educação cidadã e uma educação integral de nossas crianças. Próximo slide.
E os benefícios educacionais de pensar, né, no ensino híbrido, né? O desenvolvimento por parte do aluno, né? De autonomia, aptidão em resolver problemas, um espírito colaborativo, senso crítico, protagonismo da sua própria aprendizagem, confiança, né? Sobretudo, há de se desenvolver confiança, aprendizado envolvente, já que o aluno é um protagonista do próprio processo de ensino-aprendizagem, do seu próprio processo de educação, empatia, que isso é uma qualidade, sobretudo, né, humana, empatia para com todos, todas e todos, responsabilidade e participação nas atividades escolares e no processo de educação escolar, nos anos iniciais do ensino fundamental, sobretudo no próprio ano que se estuda no 4º ano. Pode passar, professor? Metodologias ativas, né? Aqui há uma ponderação do Morin em relação ao papel das metodologias ativas, que fica como um alerta para a gente, que diz: são muitas questões que impactam a questão do ensino híbrido, que não se reduz às metodologias ativas, ao mix de presencial e online, de sala de aula e outros espaços, mas que mostram que, de um lado, ensinar e aprender nunca foi tão fascinante pelas inúmeras oportunidades oferecidas e, de outro, frustrante pelas dificuldades em conseguir que todos desenvolvam seu potencial e se mobilizem de verdade para evoluir sempre mais. Então, metodologias ativas, assim como as TICs e as mídias digitais, já postas em outra reflexão por Kensky e Belloni, não são a solução para as nossas crises na educação, para as nossas crises que vivenciamos hoje. O professor tem que estar munido desses conhecimentos. Dizer que as metodologias ativas vão solucionar não é por aí, né? É isso que o Morin vem dizer aqui por último, nessa fala de transição, nessas reflexões até aqui. Pode passar, professor. Vamos continuar dialogando, né, Sônia? Vamos. Então, continuando o nosso diálogo, nós vamos dialogar com as estratégias didáticas docentes para as ações pedagógicas no 4º ano do ensino fundamental. Então, nós vamos ter aqui uma sugestão de trabalho, né, para você, professor, como nós estamos falando essa transição para o híbrido, né, estamos falando aí das metodologias ativas, a gente vem trazendo sempre uma sugestão para vocês. Vamos lá. Para começar essa sugestão, o que nós fizemos? Nós fomos lá ver, né, o que nós íamos discutir, como nós íamos discutir. Então, nós vamos ver as habilidades, né, para ver quais são os conteúdos e quais os nossos objetos de conhecimento a ser trabalhado. Aí, a princípio, nós escolhemos língua portuguesa, geografia e história. E poderia também, e pode entrar também a matemática. Mas, a princípio, a gente pensou nessas 3, né? Buscando o campo de atuação na língua portuguesa, a prática do estudo e pesquisa. Então, a gente vai trabalhar com esse campo de atuação nesse 3º bimestre, né? E também começando já nesse 2º aí que a gente está iniciando. Aí nós vamos ter a nossa habilidade, né, que é planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações, né, e informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema ou assunto do texto. Na geografia, né, nós vamos trabalhar aí com essa habilidade, né? Selecionar em seus lugares de vivência, em suas histórias familiares,
ou da comunidade elementos de distintas culturas, indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas, etc., valorizando o que é próprio em cada uma delas e a sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira. E dentro da história, nós vamos analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Vamos pensar aí as nossas habilidades, o que nós vamos falar, o que nós vamos trabalhar, né? Que conceitos nós vamos trabalhar com os nossos alunos, né? Para que ele construa esse conhecimento e desenvolva essas habilidades. Então, a princípio, o próximo. Nós vamos dialogar com dois conceitos. Nós vamos dialogar com os conceitos de história, né, e de memória, né, que a Janine agora vai trazer para nós. Bom, vamos retomar aqui a fala da Sônia, com dialogando com as habilidades. Antes de nós dialogarmos com os conceitos de história e memória, como ela já adiantou, como que foi pensado a escolha desse propósito de se trabalhar com história e memória? Então, diante do referencial curricular circunstancial e das habilidades específicas para ser desenvolvido no terceiro bimestre, foram feitas as análises dessas habilidades e nós, como a gente sempre cita aqui nas nossas formações, nós gostamos muito de trabalhar com a história e a geografia especificamente. Por quê? Não só porque a Sônia é a nossa professora de geografia que nos instrui, que nos ensina, mas principalmente porque nós acreditamos que o tempo desses componentes de história e geografia, além de ser pouco, né, diante de tanto conhecimento consolidado, há a possibilidade de trazer um aprofundamento científico, conceitual, intelectual e prático para o aluno a partir desses componentes, dando brecha, né, deslanchando nos demais componentes curriculares. Então, a história e a geografia é o nosso ponto norteador para entendermos os conceitos de história e memória, e a partir daí poder desenvolver, então, dentro da língua portuguesa, como ela citou. Mas antes da gente entender, após entender a habilidade, que é muito importante a gente entender o propósito da habilidade, então, o que são as definições, os conceitos de história? Pode passar. Primeiramente, conceituar, definir algo, é uma palavra que traz um certo cuidado, né? Nós estamos aqui trazendo uma ideia de um conceito de história, e, claro, nós estamos partindo sempre do ponto mais contemporâneo, da ideia mais contemporânea referente à tentativa de explicar o conceito de história. Bom, mas aí a gente olha lá, aqui no slide, a gente vai ver o seguinte, a definição de Mark Bloch, que a história se define como a ciência dos homens no tempo. Mas, Janine, a citação que você está trazendo é de 1941, e você vem me falando que é uma definição contemporânea, como assim, né? Entendendo essa perspectiva, é sempre importante, toda vez que a gente faz a leitura de um texto, olhar a data e pensar na conjuntura social, política que se vivia naquele momento. Rapidamente, aqui para a gente entender, Mark Bloch, ele escreve várias obras no campo de concentração, né, judeu, e ele teve uma passagem muito rápida, né, em 1944, ele
ele acaba falecendo, né, morto, na verdade, no ápice da Segunda Guerra Mundial, mas antes desse trágico acontecimento, ele deixa vários registros importantes e que é um divisor de águas no entendimento da história. Não só da história como componente curricular, mas da história como uma perspectiva não apenas de um registro do passado, mas de uma relação entre o presente e uma dialética, uma discussão, uma análise, uma interpretação dos fatos. E Marc Bloch, ele complementa, né, esse pensamento anterior, dizendo que a história ela é uma narração, uma descrição. E por isso, nós encorajamos todos os professores a não só citar os fatos, mas de fazer com que o aluno e até nós mesmos, quanto professores, a pensarmos. Qual o cenário em que era vivido naquele período em que eu estou buscando entender a história? Qual a relação interpessoal entre os seres humanos, a economia e o contexto de uma forma geral? Pode passar, por favor. Bom, e Marc Bloch, como ele foi um dos pioneiros nesse pensamento de que a história não é apenas um registro do passado, mas muito além disso, né? É uma visão analítica dos fatos. Jacques Le Goff, ele complementa a ideia, ele dá continuidade ao pensamento de Marc Bloch, pertencente também à mesma linha de pensamento e defesa da história contemporânea, e ele diz que o passado é uma construção e uma reinterpretação constante, e tem um futuro que é a parte integrante e significativa da história. Então, como já foi dito, essa visão de história acaba sendo um divisor de águas para que nós possamos compreender as influências da história, não apenas na perspectiva do passado, mas também do futuro e das interpretações que nós faremos a partir daí. Então, Janine, você está falando para nós que nós temos que trabalhar com a história não fato pelo fato, mas entender o período que está acontecendo, né? Esse fato, o que ele traz para nós, né? Ou o que não traz, qual foi a influência. Então, eu não posso mais estudar a história pelo fato, né? Memorizar datas, fatos, simplesmente, mas o que isso traz para nós, né? No presente, no futuro, ou mesmo explicando o que aconteceu naquele passado. Acredito, né, Janine? E como corroborando com você, coadunando com vocês duas, incríveis professores com quem eu tenho a honra de trabalhar no presente momento pandêmico, que trabalhar com a narrativa histórica, né, sobretudo, com as nossas crianças do 4º ano, né? Exatamente, isso mesmo. E pensando nessa mesma perspectiva, tanto Marc Bloch como Le Goff foram historiadores franceses e que vêm de uma perspectiva de olhar a história mesmo como uma narrativa. Bom, já que a história é uma narrativa, então ela também pode ser considerada com valor dentro da memória? Vamos ver mais adiante se é isso mesmo? Pode passar, por favor. Pode passar, então, dialogando com a memória. Se Marc Bloch e Le Goff, da mesma linha de raciocínio, defendem a ideia de que a história não é apenas o relato do passado, mas entender é uma reinterpretação dos fatos. Pode passar, por favor?
A memória, ela é uma narrativa da história? Bom, Legoff, ele nos diz que a memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos, em primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões e informações passadas, ou que ele representa como passadas. Além de o pensamento de Legoff e de Mark Bloch, eles estão na ideia de que a história ela não é apenas o relato do passado, como nós dissemos, mas que ela tem uma interface com outras disciplinas. A literatura traz exatamente assim, com outras disciplinas. Quais disciplinas, né? A psicologia, a sociologia, a geografia, e assim por diante, nos proporcionando uma compreensão do cenário. E por que psicologia? Porque é a partir das impressões em que nós temos, dessas interpretações, dessas funções psíquicas, e que é a partir daí em que se dá os registros históricos e os registros por meio da memória. Pode passar dando continuidade. Nessa perspectiva, né, Janine, nós temos uma perspectiva de subjetividade, né? Como quando falamos em memórias, falamos em recordações, em representações, né? E subjetividades, porque é um campo de subjetividades e não de objetivação do ser, mas de subjetivação do ser, né? De subjetividade do ser humano. Isso mesmo. Inclusive, partindo sobretudo do que o Antônio está dizendo, da subjetividade, o Alexandre Portelli, que é um historiador italiano e que ele trabalha com os estudos são voltados na história oral, trazendo essa ideia e essa compreensão da valorização do que é contado, né, dos relatos, dos fatos, e por meio da história oral, resgatar a história como um todo, utilizando fontes primárias, os registros fidedignos, mas também as memórias, como complemento do contexto e da compreensão do cenário como uma totalidade, e não por partes. Então, a história oral e as memórias, pois não nos oferece um esquema de experiências comuns, mas sim um campo de possibilidades compartilhadas, reais ou imaginárias. Qualquer sujeito recebe essas possibilidades à sua maneira e se orienta de modo diferente em relação a elas. E aí a gente insere o caráter da subjetividade. Mas essa miríade de diferenças individuais nada mais faz que lembrarmos que a sociedade não é uma rede geometricamente uniforme, como nos é apresentado nas necessárias abstrações das ciências sociais. Então, olha que interessante essa perspectiva em que os autores estão nos explicando, né, compartilhando conosco essa compreensão da importância e do valor em que a história oral e que a memória tem diante da história. E pensando em todos o que esses três autores em que nós estamos trazendo especificamente para conceituar, né, a história e a memória. Oi? Sobretudo na nossa história, né, campograndense, né? Eu acredito. É exatamente isso que eu ia dizer agora. Fazendo uma ponte entre o que o Antônio trouxe especificamente sobre o ensino híbrido, em que nós, dessa incompletude, de que nós estamos constantemente aprendendo e olhando as crises, as situações da educação,
todos os cenários em que a educação brasileira já passou e passa, e olhando para a história de Campo Grande, que é objeto da nossa atividade, da nossa ação didática, compreender a história como um todo, como uma conjuntura, mas com fatos que nos falam, que não só traz documentos oficiais, mas que principalmente nos quer passar alguma mensagem nas entrelinhas. E para que nós possamos compreender essas mensagens, estes diálogos que estão ocultos, nós precisamos ter a compreensão dessa conjuntura de uma forma geral. E pode passar? Bom, então é isso. Para que, complementando todas essas compreensões, nós iremos agora adentrar as questões da prática didática com a Sônia. Então, depois de toda essa fala da Janine, do Antônio, até mesmo nossa, nós temos aí o que nós pensamos como trazer uma prática, né, para vocês. Estamos dando tempos aí de chegar em agosto, o aniversário da cidade. Nós já trabalhamos uma série de coisas, história e geografia, então nós vamos trabalhar com uma narrativa. O que nós pensamos primeiro? Em criar um texto, suporte, né, para desenvolver todo esse trabalho, que nós usamos como título do Estradar do Carro de Boi, as histórias e as memórias da migração em Campo Grande. Porque vocês sabem, professores, que a nossa cidade, ela tem uma característica muito grande, né, de um crescimento populacional em cima da migração, né? E por que todo mundo se encanta, vem para cá? Por que José Antônio Pereira veio para esses lados, né? Então, a gente fez um texto que vai falando das questões naturais de Campo Grande e alguns fatos, né, históricos, né, que acelerou ou aumentou, podemos dizer assim, essa migração decorrente a cada instante da história de Campo Grande. Vamos lá? Então, a gente fez roteiros de narrativa. No primeiro roteiro, a gente vai falar dos aspectos naturais, né? Porque isso atrai, né? Campo Grande tem aspectos naturais maravilhosos, aliás, a nossa região, né? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho desses aspectos naturais. Quais são esses aspectos naturais? Que você já deve ter conversado com seus alunos. É o relevo, é a hidrografia, é o clima, né? O que fez com que as pessoas venham e gostam também. Uma das coisas são os aspectos naturais que nós temos aqui. Vamos lá? Então, nós estamos aí, né, na parte central do estado, né, na região centro-oeste do Brasil. Temos aí uma área de 8.082 quilômetros quadrados, né, que se divide entre a região urbana e a região rural. Próximo. Então, aí vemos como nós estamos bem no centro do nosso estado, né? Trazendo aí, nós temos, assim, uma oportunidade de estar nesse meinho aí, não foi à toa que a gente sempre se destaca, né, em períodos e períodos. Vamos lá? Temos aí, nós estamos aonde? Se você pensar, nós estamos na Serra de Maracaju. Em cima da Serra de Maracaju? Não, na borda. Se você depois dá uma olhadinha nesse slide, nós vamos ter um slide mais à frente, nós temos aí a Serra de Maracaju como um divisor de águas, né? Divisor entre duas grandes bacias, a do Paraná e do Paraguai. Vamos lá? Então, isso daí já foi um atrativo para as pessoas virem para cá. Então, agora nós vamos falar dos aspectos naturais. Esses colocados nesses slides, nós vamos mostrar já a mudança, o crescimento de Campo Grande, esse desenvolvimento urbano que Campo Grande teve. Vamos?
Então, nós estamos aí mostrando, né, mostrar para os nossos alunos e ver quais são os municípios que fazem limites com Campo Grande, né? De norte a sul, a leste, a oeste, quais são esses municípios? Rochedo, Jaraguari, Ribas, né? Tereno, Cidrolândia, Nova Alvorada, esses são os nossos vizinhos, os nossos companheiros, né? Vamos dizer assim. Continuando. E daí você fala sobre o relevo. Você já deve ter falado um pouquinho sobre o relevo, né? Que nós temos algumas definições de relevos que são convencionais, né? Nós temos o planalto, a planície, as montanhas, a depressão. Então, você pensar que nós temos a montanha, um ponto mais alto, aí logo vem em seguida o planalto, a planície, a parte mais baixa, e nós temos algumas depressões. Então, partes mais, posso dizer, mais baixas da cidade. Se a gente pegasse de uma maneira bem simples para mostrar para os nossos alunos, se eu estiver lá, né, quem já passeou, foi lá para o CDB, é um dos pontos mais altos de Campo Grande. De lá, se você olhar o horizonte, você vê parte da cidade. Então, seria uma parte do Planalto, a parte mais alta da cidade. Se você for passear lá no shopping Campo Grande, né, nós temos lá um fundo de vale. Então, nós temos uma depressão. Tanto é que você vê o shopping mais acima e depois nós temos ali, nós temos uma parte do córrego Prosa, né, onde a gente tem um fenômeno ali que nós temos uma cachoeira de córrego, né? É muito difícil você ter cachoeira de um córrego. E ali nós temos, né? Tem ali o Parque das Águas, né? Do Prosa, né? O Prosa que inicia, ele surge lá no Parque do Prosa, mais acima do Shopping Campo Grande, vai estar dentro do Parque do Prosa, quando a gente tem uma confluência de dois córregos para iniciar o córrego Prosa. Próximo. Aí a nossa cidade, como ela tem um relevo, ela tem um relevo ondulado, ela não tem grandes mudanças, assim, realmente de alturas, né? De altitudes. Então, ela cresceu num centro, né? Comercial, teve ampliado para os seus bairros, e a gente é muito bem servido na questão natural, né? Nós somos bem arborizados, nós temos muitas áreas verdes, né, que estão sendo preservadas ainda. Vamos. Então, vamos falar um pouquinho dessa flora original. Quando a gente coloca a flora original, porque a gente sabe que, com o passar do tempo, essa flora, essa vegetação, ela já sofreu, né, impacto do nosso trabalho, né, da ação do homem, né? Mas, basicamente, nós temos um cerradão, que é uma mata mais fechada, né? O cerrado, que geralmente se fala, né? O professor até me pede para o aluno fazer uma maquete, ele tem um campo, daí tem um arbusto, uma árvore aqui, não são árvores de grande porte, nós temos médio porte, né? Então, ele é o cerrado. E também é conhecido como a savana, né? O cerrado é um tipo de savana. Aí o pessoal vai falar assim, mas savana não é na África? Na África, eles chamam de savana, mas eles têm um cerrado como o nosso também, né? E daí nós temos a mata ciliar, né? Um exemplo aí na foto, que você pode ver bem lá para frente, quase saindo da área urbana, você vai ver o rio Aianduí com essa mata ciliar. E você também pode olhar o impacto, o professor pode mostrar o impacto que quando ele surge, né, ele já perde boa parte da mata ciliar dele por causa do quê? Por causa de ações nossas, né, do ser humano para o desenvolvimento. Vamos lá? Aí fica bem claro, né, a nossa hidrografia. Nosso Campo Grande é bem servida de águas, né? Então, nós estamos, lembra, num divisor, na Serra de Maracaju, entre
a bacia do Paraná e do Paraguai, a maioria das nossas águas, dos nossos cursos de água, eles correm todo para o Paraná e somente, né, vamos dizer assim, 3 córregos que vão estar fora da bacia do Paraná, adentrando na bacia do Paraguai. Então, lembrando, quando você vai explicar essa questão para ele de um divisor de águas, que nós estamos no divisor de águas, na Serra de Maracaju, é justamente isso. Nós estamos no meio lá, rios que nascem por aqui, cursos de águas que nascem por aqui, escorrem para cá, né? Para a bacia do Paraná e outros para a bacia do Paraguai, que são poucos. A maioria dos nossos cursos d'água correm para a bacia do Paraná. Vamos lá? Aí a gente tem a representação, né, dos 3 córregos, né, que vão para a bacia do Paraguai. O Ceroula, o Angico e o Mateiro. Vamos lá? Aí a gente vem a se ver a riqueza da nossa cidade. Nós temos basicamente 33 córregos que estão na área urbana. Lembra, né, professor, mostrando para os nossos alunos, este mapinha é das regiões urbanas, aquelas regiões que foram criadas para um melhor planejamento da cidade. E como a nossa cidade é muito rica de córregos, né, temos 33 na área urbana, elas levaram o nome das regiões, né? O principal curso d'água que passa na região deu nome a essas regiões. Vamos lá? Então, nós temos aí 7 regiões, o centro, próximo, e aí nós temos o centro, aí tem o Imbiruçu, o Prosa, o Lagoa, Ianduizinho, que são cursos d'água, né? São os córregos, né, que estão passando nessas regiões, até mesmo delimitando essas regiões. Então, as regiões urbanas são decorrentes, né, os seus nomes são decorrentes desses córregos, dessa riqueza que nós temos de córregos dentro da nossa área urbana. Vamos? Aí nós temos o encontro do Prosa e do Segredo, né? Nós temos rios, nós temos córregos que nascem e que surgem. Qual a diferença de se nascer e surgir, né? Quando ele nasce, ele vem de um afloramento do lençol freático, ou seja, vem lá de uma água subterrânea, né? E ele, às vezes, surge na superfície mesmo, ou seja, o encontro do Prosa e do Segredo, ele vai dar origem ao surgimento do nosso rio urbano, que é o rio Aianduí. E dentro dessa riqueza de águas superficiais que a gente tem, nós também somos privilegiados nas águas subterrâneas. Por quê? Grande parte do aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos que temos no mundo, né? E o Brasil tem muitos aquíferos, e um dos maiores, então nós temos aí o Guarani que passa em Campo Grande. Então, nós somos muito bem servidos de águas superficiais e águas subterrâneas, que são usadas, né? Nós temos boa parte usada pelos córregos para suprir as nossas necessidades e também são usadas as águas subterrâneas que vêm diretamente do aquífero Guarani. Aí fala assim, que delícia! Daí como que é o clima em Campo Grande? Bom, o nosso clima é predominante, como no Brasil inteiro, o tropical, né? Algumas regiões é que vai mudar esse clima tropical, só que ele tem uma característica em cada região. Por quê? O clima, ele também é influenciado pelo relevo, pela vegetação, né? Pela localização. Então, aqui o nosso clima é tropical. Nós temos bem definido 2 estações, né? O verão chove muito, então ele é úmido e é onde nós temos as altas temperaturas, então é quente. Então nós temos o verão
quente, úmido, bem definido, e próximo, um inverno frio e seco. O nosso inverno, né, sempre preocupa, principalmente, né, nesse período, quando a gente falar desse inverno, também já fazer uma educação ambiental, uma consciência ambiental, trazer, porque, infelizmente, é nesse período que as pessoas estão fazendo queimadas, né? Ora para limpar o seu terreno, ora para queimar o seu lixo, né? Mas ele tinha que entender que nesse período nós temos um frio seco que não é muito saudável para a saúde humana. Então, a gente perde a qualidade do ar quando essas fumaças são lançadas no ar. Então, é preciso trabalhar também isso, professor, né? Quando a gente fala do clima, né, que o clima ele é um conjunto, né, de relações naturais, né, e principalmente das ações do homem. Vamos? Aí, visto que nós temos Campo Grande, não tem um relevo com grande discrepância, desculpe, né? Ele é ondulado, ele tem um clima gostoso, tem solos férteis, a gente vem falar por que as pessoas, né, vieram para cá, por que as pessoas se interessam em estar em Campo Grande. Então, alguns fatos, né, chamam a atenção desse processo migratório em Campo Grande. Vamos? E aí nós vamos entrar na história. Agora nós vamos falar de história e memória, né? Vai ser como diz a Janine, a história está dentro da memória, assim como a memória está dentro da história. Então tem uma certa subjetividade na hora de falar sobre a história de Campo Grande. Próximo. Mas aí a gente pensa assim, ué, já começamos com José Antônio Pereira, não tinha ninguém antes? Nossa, já tinha muita gente aqui há um tempo atrás, né? Eu vou até pegar uma partezinha, se vocês permitam, eu vou ler. Nós temos a Emília Kashimoto, que é uma arqueóloga que cuida, né, do nosso Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, ela relata, né, que a população aqui do nosso município tem uma história de ocupação muito interessante, muito dinâmica, né? Então, ela fala que o povoamento aqui se iniciou há pelo menos há 12 mil anos com povos nômades, né? Que eram os caçadores-coletores. Nós temos esses vestígios, né, no nosso museu aí, né, mostrando essa vinda dessas pessoas por aqui, passando nessa região do então chamado, na época, Mato Grosso, né? Então, eles andaram muito aqui no nosso estado, nós temos vestígio em boa parte, né, em Chapadão do Sul, em Água Clara, Alcinópolis, Paranaíba, e esses são os vestígios. Esse é um lugar para se visitar quando a gente vai falar dessa questão, né, do povoamento da nossa região. Próximo. Daí a gente pula um pouquinho a história aí, né? Vamos, assim, passar boas décadas e séculos aí e falar assim, por que as pessoas vieram para essa região, né? Primeiro, nós tivemos lá, se a gente relembrar lá as entradas e bandeiras, né? Cuiabá, o Mato Grosso, né, rico em pedras preciosas, então as pessoas vinham do litoral, as entradas e bandeiras, atrás dessa riqueza, né, principalmente os bandeiras. Tivemos também a questão da Guerra do Paraguai. Muita gente veio lutaram índios, lutaram negros, né, na Guerra do Paraguai. E no término dessa guerra aí, se ecoou a questão
de uma região de solo fértil e de muitas terras devolutas, né? São terras devolutas que não tinham donos, né? Tínhamos também a questão do gado, que na época dos jesuítas começaram a criar e deixaram solto aí, ele foi procriando. Então, tudo são motivos para ser um atrativo para a nossa região. Vamos lá? E essa pós-guerra do Paraguai foi ecoar lá em Monte Alegre, né? Junto ao José Antônio Pereira, né? Ele falou assim, nossa, minha família, né? Vamos lá, eu quero terras devolutas, eu quero terras sem dono. Então, ele rumou para o campo de Vacarias para saber isso. Ele foi um dos desbravadores, né? Nós tivemos muitos desbravadores para essa região. E ele veio. Então, na primeira viagem dele, ele chegou ali próximo ao córrego Prosa e Segredo, né? E gostou daquela região, né? Campos de Vacarias era mais um pouquinho à frente, né? Lá da região de Dourados, mas ele olhou, nossa, temos água, solo fértil, vou fazer uma roça aqui. E ele faz essa roça, dá certo, né? E lembrando, como eu disse, sempre houve pessoas por aqui, porque nós tivemos um pós-guerra, então ficaram os índios, tinham negros que lutaram na Guerra do Paraguai, que ficaram por aqui. E ele encontrou Nepomuceno, deixou em responsabilidade essas terras, né, que ele viu que eram férteis, e foi buscar a família. Buscou a família, voltou, e as terras não eram mais dele, né? Então, o que aconteceu? O Nepomuceno tinha vendido as terras ao Manuel Olivério, mas ele tinha colocado, vamos dizer assim, uma cláusula na negociação deles, que se o José Antônio Pereira voltasse, as terras seriam negociadas novamente a ele, que era o dono original. E daí, o José Antônio Pereira teve as suas terras novamente de volta, né? Então, ele já organiza, a gente tem, nós, da geografia, temos ele como uma primeira pessoa que começa a organizar a urbanização da vila, porque ele já orienta construções dos ranchos de frente para a rua, que foi posteriormente chamada de Rua Velha, e hoje é conhecida como a 26 de agosto. Então, ele vai organizando já esse núcleo, né? Constrói a capela dele, do santo de devoção dele, que ele fez uma promessa que se daria, trouxesse toda a família dele, todas as pessoas nessa comitiva, sem problema nenhum, porque ele, nesse período, dessa segunda viagem, ele trazendo, nós tínhamos muito problemas com a malária, né? Então, ele também tinha conhecimento fitoterápico, né? E mais essa devoção ao santo, a viagem dele transcorreu tranquilamente. E depois ele até volta para negociar e trazer, né, mais pessoas, mais familiares para a posse aqui. Vamos lá. Então, a gente já vai vendo aí esse povoamento, essa migração, né, na questão da origem de Campo Grande. Aí também, posteriormente, já chegou a tia Eva, há historiadores que falam que ela é uma cofundadora também de Campo Grande, porque ela teve uma grande influência também, só que ela ficou naquela parte chamada Olho d'Água, que é a parte onde tem o córrego Cascudo, que já é encaixotado, ou seja, canalizado, está lá na parte hoje conhecida como o bairro São Francisco, e que a gente tem também, depois, mais tarde, a comunidade da tia Eva, né? E outros momentos a gente vai tendo aí desse crescimento, dessa migração, como a questão da vinda da estrada de ferro noroeste do Brasil. Vamos lá. Então, vamos buscar a memória, pensando aí, não sei se vocês conhecem, ela já está aposentada, mas a gente aprende muito
com a história oral é com a Madalena, do Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul. Então, ela fala dessa vinda, né, da ferrovia aí, traz para nós um boom de imigração, né? A população cresce muito. Por quê? Vieram pessoas para construir essa ferrovia, vieram pessoas que ficaram sabendo que se a ferrovia vai, e quando a ferrovia, naquele tempo, ia para uma cidade, né, ela organizava o núcleo urbano. Então, tanto é que no período da ferrovia aí, nós ganhamos o nosso traçado, né, de ruas largas, né, foi organizada o centro, pensada onde iria construir essa ferrovia, né? Tivemos a influência do país de trazer essa ferrovia para dentro, né? A gente sempre tem que lembrar do Emílio Chinor, porque ele resgatou um projeto antigo, né? Que trouxe esse traçado para Campo Grande, porque um projeto que estava em discussão na época, não passava a ferrovia por Campo Grande, né? E ele falando dessa questão da nossa superfície mais plana, a facilidade da construção da ferrovia, então traz um desenvolvimento muito grande para a nossa cidade. Vamos? E aí a gente mostra algumas fotos, né, que mostram a memória, né, o registro, né, da questão da quando chega a ferrovia e o melhoramento para a Noroeste em Campo Grande, né? Nós temos aí, então, esse traçado em xadrez, porque o Emílio Chinor e o outro também nós tivemos engenheiros militares, né, que vieram fazer também parte desse período aí, né, que traz um traçado de ruas largas, de xadrez, porque todos esses engenheiros, eles vêm de uma escola francesa, né? Então, ruas largas. Então, Campo Grande, ela já nasceu de uma certa, naturalmente planejada, né? Vamos? Próximo. E aí nós temos mais imagens da nossa ferrovia, que foi muito importante para o nosso crescimento urbano, a nossa organização urbana. Próximo. E daí outro momento para o nosso crescimento, para ter um boom de migrantes na nossa cidade, é quando vêm os militares, né? Que é construído, né, o quartel-general em Campo Grande, ali conhecido hoje na Afonso Pena, que quem ocupa o espaço hoje, né, é o SESC. Mas esse quartel, assim, trouxe um status como a ferrovia trouxe. Campo Grande apareceu no mapa porque ela criou todas as relações, né, com São Paulo. Antigamente, as relações eram Corumbá e Cuiabá, porque faziam-se os trajetos de navegação. E quando passou a ferrovia aqui, tudo chegava aqui primeiro, depois chegava a Corumbá, depois chegava a Cuiabá. Então, a presença dos militares aí trouxeram o primeiro hospital para nós, que é o Hospital Militar. Os militares também deram um pequeno impulso na educação, né? Porque eles se tornaram professores. Nós tínhamos poucos professores. Nós começamos a educação lá com José Benfica, né? Que foi considerado um dos primeiros professores numa escola, na época que nós tínhamos a vila, né? O Arraial de Campo Grande. Continuando. Daí nós temos aí as reportagens, é sempre interessante e sempre analisar a história, né? Não só contar os fatos, mas por que, né?
eles colocam migrante, a doce ilusão de uma terra prometida, né? Então, são outros atrativos que nós tivemos aí, né? Depois, continuando. Então, a gente dá sempre ênfase deste período, né? Que a gente recebeu na ferrovia, principalmente a migração dentro do próprio país, né? Vieram paulistas, mineiros, gaúchos do Paraná, né? E nordestinos, mas também, né, trabalharam nessa ferrovia alguns japoneses, e depois dela pronta, né, ela foi muito atrativa também para outras pessoas fora do país, como os libaneses, os paraguaios, bolivianos, portugueses, né? Foi muito atrativo essa questão. Então, a ferrovia deu uma impulsão grande na nossa imigração e na nossa cidade. Vamos? Então, a gente fez uma pequena linha aí, na década de 1980, só para vocês verem, cerca de 30% da população de Campo Grandense era formada por pessoas vindas de outras regiões do país. E a vinda dos migrantes portugueses, italianos e espanhóis foi significativa para o desenvolvimento da cidade. Então, a gente cresceu numa cultura muito diversificada. As atividades por eles exercidas, principalmente no setor de comércio, né? Então, a nossa aptidão até hoje é na questão econômica, a questão das atividades comerciais, né? E de... me escapou a palavra agora. Já vou lembrar, desculpe. Então, de serviços, né? Então, nós somos também de serviços, né? Comércio e serviços. O expressivo enriquecimento sociocultural e a implementação da região por meio de suas colônias. Então, nós temos várias colônias aqui que se destacam, a japonesa, a paraguaia, né? Que são uma maioria dentro da nossa cidade. E aí a gente traz aí a população residente em Campo Grande por lugar de nascimento, né? Então, você vê a da região centro-oeste, mas aí a gente tem da região sudeste, quantas pessoas de fora nós temos? Nós temos um crescimento com a migração, muitas vezes, em alguns períodos, né? Maior que o número de nascidos na cidade, né? Então, a migração é uma coisa muito, mas muito assim, importante, que dá um reflexo de dizer como é Campo Grande. A gente se fala que Campo Grande é cosmopolita. O que quer dizer isso? Nós temos várias pessoas, várias identidades aqui que formam a nossa cultura, né? E daí a gente poderia estar citando outros fatos, como a questão da divisão do estado do Mato Grosso, né? A divisão do estado do Mato Grosso, quando Campo Grande foi considerada capital do Mato Grosso do Sul, no ano seguinte dobrou a nossa população, né? Mas de nascidos aqui, não, por causa das pessoas vindo para cá, vendo, vislumbrando aqui um lugar tranquilo para se viver, um lugar de crescimento econômico, um lugar de qualidade de vida, né? Daí você pode pensar, gente, qual é o lugar aí que você senta à tarde, né? Toma um tereré, característico da nossa população, e de repente está passando uma arara, um tucano, né? Por causa dessas belezas. Olhar os ipês que estão plantados por aí, né? Então, a gente é conhecido lá como Cidade Morena, pelo nosso solo fértil, mais escuro, latossolo, né? Nós somos conhecidos pela cidade dos ipês, pela quantidade, né, que nós temos aqui, que chega nesse período, daqui para frente, ele vai ter a florada deles, né? Então, professor, você pode criar essas narrativas, né,
trabalhando com a questão da história e da memória de Campo Grande, trazendo um enfoque, né, que você quiser. Nesse rápido que a gente colocou aí, o enfoque nosso, nós queremos trabalhar com a questão da migração, do nosso nascimento, né, a partir desses migrantes que estiveram por aqui, os atrativos que Campo Grande tem para que essas pessoas falam assim, esse é um lugar bacana para que eu possa viver, né, com qualidade de vida. E daí, nós temos atualmente, a gente falar de imigração, nós temos aí os venezuelanos e os haitianos que estão aí, e estão principalmente nas nossas escolas, né? Estão aparecendo aí, quer dizer, vem trazendo toda uma gastronomia, vem trazendo uma cultura deles aliada à nossa cultura, né? Muito diversa mesmo, né? Então, aí seria um pedacinho do roteiro, né, que a gente quis mostrar para vocês. E lembrando sempre, próximo, que esses roteiros, quando a gente vai tirar, buscar fontes, é importante a gente buscar fontes confiantes. Então, eu sempre dou como sugestão aos professores, existe a cada 2 anos um relatório que a prefeitura produz, que é o relatório do perfil socioeconômico de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, que vem com todas as informações de Campo Grande, vem até com uma prévia da história de Campo Grande, né? Então, esse é uma fonte para você mostrar para os seus alunos, para você criar a sua narrativa, né? E também, se você precisar de uma pesquisa, ele está online, ele pode ser baixado tranquilamente, né? Para seus alunos estarem pesquisando alguma coisa sobre Campo Grande. E o outro que a gente também sempre orienta é a Arca, né? A Arca é uma revista que traz uma visão de Campo Grande a cada momento de algum tema, hidrografia, da migração, de sua natureza, né? Então, ela vem sempre trazendo informações sobre Campo Grande. E a gente traz ali para finalizar, Sônia, é difícil criar toda essa narrativa, de fazer um vídeo, produzir vídeos, a gente tem alguns vídeos já prontos, né? A gente sugere esse aí, né? Em nome das cidades, Campo Grande, né? Tem um vídeo falando da nossa cidade, do Campo Grande, do nome da cidade de Campo Grande. Eu acho que não sei se consegui ser bem clara nessa sugestão, a Janine e o Antônio pode estar complementando, né? E a gente está sempre aí à disposição dos professores do 4º ano. A gente sempre coloca nosso e-mail, né? Vocês vão estar aí no chat, trabalhando com a gente, perguntando, a gente vai estar sempre respondendo. Se não responder agora, nesse momento, a gente pode responder depois para vocês. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, pensando no que a Sônia apresentou e complementando a fala dela, tanto os slides quanto o texto, eles estarão, né, presentes no blog, como nós dissemos, mas o objetivo de elaborar slides e de elaborar um texto é partindo de uma perspectiva de 2 tipos de alunados. Aquele que tem acesso à tecnologia, né, e assim conseguiriam visualizar as imagens dos slides, que os professores encaminhariam pelo WhatsApp, ou as salas virtuais, ou então, através do texto base, o texto de suporte, que é a nomenclatura que a gente está utilizando, para poder trazer informações sobre essa história e essas características, como a Sônia já trouxe. E aí, a partir desses 2 materiais, vocês, professores, podem estar desenvolvendo outras, complementando com atividades, relacionando com as propostas de trabalho que a gente sempre sugere, e a gente espera que possamos ter alcançado de alguma maneira as expectativas, e agradecemos a participação de vocês até o momento. Estamos à disposição nos canais de comunicação, né? O e-mail,
E vocês podem nos encontrar pelo YouTube para rever outras formações, outros diálogos. E é isso aí. Eu agradeço, um grande beijo e muitos abraços virtuais. Até uma próxima oportunidade. Bem, vamos encerrando, né, de uma maneira geral, com gostinho de quero mais, né? Toda vez que nós fazemos as reflexões pedagógicas, nós sempre achamos o tempo muito pouco, né? Essa última proposta encantadora que a Sônia trouxe, né, que é de uma narrativa histórica interdisciplinar e transdisciplinar, né? Enquanto, como nós colocamos no nosso título aqui inicial, né? Enquanto estratégias didáticas docentes para ações pedagógicas no 4º ano do ensino fundamental, né? Denominada poeticamente do Estradar do Carro de Boi, as histórias e as memórias da migração em Campo Grande, certo? E daí materiais a mais sobre isso vão estar dispostos, né, no blog. E agradecemos, sobretudo agradecemos, paz, amor e esperançar por nossa educação, por nossa saúde. Gratidão.